Há manhãs em que o silêncio pesa mais do que o sono. O corpo desperta, mas a alma ainda está encostada em alguma parede escura da vida, esperando um sinal, qualquer sinal, de que algo pode mudar. E é nesse lugar, entre a dúvida e o desejo, que esta oração chega, não com barulho, não com pressa, mas com a mansidão de quem sabe o que é esperar por um milagre. Porque há corações que não precisam de explicações, só de um toque invisível que faça as correntes se romperem por dentro. Hoje, deixamos que o sagrado entre sem bater, que o extraordinário aconteça na simplicidade de uma prece. Atos capítulo 16, versículo 26. Uma prisão, uma meia-noite, uma canção. E de repente tudo estremece. Porque onde Deus habita, até o impossível perde o chão. Talvez você também esteja preso a algo agora. Um medo, um luto, uma espera que não tem data para acabar. Mas há algo maior do que suas grades. E é por isso que esta oração começa. Não se exige nada de você aqui. Só que respire, só que esteja. Só que permita que as palavras toquem o que talvez ninguém tenha tocado ainda. Porque às vezes a resposta que tanto pedimos não chega como resposta, chega como presença, como um terremoto santo que não destrói, mas liberta, como uma luz que entra pelas rachaduras da cela e de dentro começa a abrir as portas do coração. Esta oração foi feita para o seu agora, com tudo o que ele carrega. Fique até o fim, não porque é preciso, mas porque é nesse tempo de oração que, passo a passo, você pode ouvir o som das correntes caindo. E talvez, sem perceber, comece a caminhar como quem já foi libertado, Senhor. Há noites que não terminam ao amanhecer. Há correntes invisíveis que seguimos carregando mesmo com os olhos abertos. E é por isso que nesta manhã me prostro diante de ti com as mãos vazias e o coração cheio de gritos silenciosos. Tu conheces as celas onde a minha alma foi lançada, celas de medo, de solidão, de desânimo. Como Paulo e Silas, não tenho forças para abrir as portas, mas posso cantar, posso te buscar. Mesmo ferido, posso te louvar. Porque o teu nome é terremoto de amor, que abala tudo o que tenta me aprisionar. Há dores que ninguém vê, mas tu vês. Há clamores que ninguém ouve, mas tu ouves. Às vezes, é difícil acreditar que algo pode mudar. A prisão parece definitiva, o chão parece frio demais. Mas Atos 16 me lembra, basta um instante e tudo pode estremecer. Uma oração sussurrada no escuro pode ser o começo de uma libertação que ninguém esperava. Por isso, eu não peço por milagres como quem exige, eu os espero como quem crê. Eu os acolho como quem sabe que o céu ainda se move quando um coração ferido canta mesmo sem entender. Sei que não estou só. Há outros como eu, dentro de celas invisíveis, cercados por silêncio, medo ou lembranças que não passam. Por isso, te peço, visita cada um. Entra nos corredores estreitos da alma cansada. Toca nas grades do que parecia impossível. Que tua presença seja luz onde tudo parecia escuro demais para recomeçar. Que o louvor não seja apenas voz, mas rendição. E que mesmo antes do milagre, algo já aconteça dentro de mim. A certeza de que o Senhor está aqui. Antes, durante e depois da meia-noite. E se as portas ainda não se abrirem hoje, que ao menos as correntes internas comecem a se soltar. Que a fé volte a pulsar, mesmo que trêmula. Que a esperança ganhe espaço, mesmo que pequena. Tu és o Deus que não precisa de chaves. Tua presença é o próprio rompimento. E se Paulo e Silas cantaram, eu também posso cantar. Mesmo com lágrimas, mesmo com medo. Porque a canção de quem confia tem mais poder do que o silêncio do desespero. E cada palavra te alcança, e cada nota te chama. Sustenta-me, Senhor. Se for necessário, abala as estruturas daquilo que me prende. Mas se for tua vontade que eu
Permaneça, então permanece comigo. Que a cela se transforme em altar, que a dor se transforme em louvor, que a madrugada seja lugar de encontro e não de abandono, porque onde o teu nome é exaltado, milagres não são uma possibilidade, são uma consequência. E mesmo que os olhos ainda não vejam, que o coração sinta, que algo já está se movendo no invisível, há momentos em que tudo parece selado, portas trancadas, caminhos estreitados, promessas distantes demais para lembrar. E é nesses momentos, quando o céu parece imóvel e o chão já não responde, que o coração começa a aprender outra forma de crer. Não mais por vista nem por toque, mas por esperança insistente. Por uma fé que não vem do que se sente, mas do que se escolhe guardar. Foi ali, dentro da prisão, que Paulo e Silas cantaram. Cantaram não porque estavam livres, mas porque estavam rendidos. Cantaram não porque viam a saída, mas porque sabiam quem era a presença. Essa presença que entra onde ninguém entra, que não respeita os cadeados da lógica nem os muros da desesperança. Ela atravessa o concreto do impossível e toca as feridas escondidas e se assenta no canto mais escuro da alma, só para dizer que não estamos sozinhos. Há cadeias que não caem por força, mas por som, por oração, por adoração. Há prisões que se rompem primeiro por dentro, antes que os grilhões toquem o chão. Talvez você esteja nesse lugar agora, sem respostas claras, com orações que ecoam no vazio, mas mesmo aí, exatamente aí, pode nascer o milagre, porque milagres não obedecem a cronogramas humanos. Eles chegam quando menos se espera e, às vezes, quando já se deixou de esperar. Eles não são convocados pelo desespero, mas atraídos pela entrega. E essa entrega pode começar agora, nesse exato instante, enquanto você ainda respira e ainda escolhe confiar. O terremoto de Atos 16 não começou fora, começou dentro. Foi o coração de dois homens feridos que não desistiram de louvar. Foi o som do Espírito quebrando o medo. Foi a luz da fé atravessando grades invisíveis. E se você puder, neste momento, apenas sussurrar um "eu creio", mesmo que com voz fraca, saiba, o céu inteiro escuta e responde. Não com estardalhaço, mas com presença, com poder, com paz. Porque quando Deus decide agir, nenhuma prisão permanece em pé. E quando um coração se abre, o milagre já começou. Há uma hora da madrugada em que a alma se curva, cansada de lutar. O corpo adormece, mas por dentro há vigílias sem nome acontecendo. São essas vigílias que Deus visita. É nesse silêncio em que Ele chega. Não exige forças, não cobra postura. Apenas entra como quem já conhece. O terreno sagrado de uma alma cansada. E ali, onde ninguém vê, Ele sussurra promessas que não envelhecem. Chama pelo nome e acende uma luz suave que ainda não liberta por completo, mas já consola. Talvez você sinta que a sua voz nem alcança mais o céu, que os pedidos repetidos já não fazem eco, mas o milagre de Atos 16 nos lembra. Não é a força do grito que move o coração de Deus, é a pureza da entrega. Foi a canção frágil, erguida em dor, que abalou os alicerces. Foi a oração sem fuga, feita entre feridas, que abriu os portões. Porque o céu não se impressiona com palavras benditas, mas se comove com corações verdadeiros. E quando o coração é verdadeiro, até o silêncio vira louvor. Até o choro se transforma em intercessão. Porque Deus não precisa de palco. Para agir, Ele precisa de espaço. E espaço se faz quando a gente para de controlar, de entender, de medir. Quando a gente simplesmente diz, Senhor, aqui estou, se quiseres, entra. E Ele entra. E muda tudo, às vezes por fora, às vezes por dentro. Mas sempre muda o que precisa ser tocado. Pode ser que o terremoto não venha como você espera.
Pode ser que os grilhões ainda estejam nos pulsos, que as circunstâncias não cedam agora. Mas haverá uma quebra, sutil, mas definitiva, na estrutura do desânimo. E quando ela acontecer, você saberá, o milagre não foi só libertar, foi permanecer em paz, enquanto a liberdade ainda era promessa. E essa paz, mesmo antes do milagre visível, já é milagre por si só. Então, respire, ainda que o peito pese, feche os olhos, ainda que o medo grite, e sinta, mesmo que brevemente, que Deus está aqui, que enquanto você ora, Ele se move em dimensões que seus olhos não alcançam. Ele visita prisões internas, quebra correntes invisíveis, restaura ânimos exaustos, porque o mesmo Deus que fez os alicerces da terra tremerem por Paulo e Silas, hoje caminha pelos corredores estreitos da sua alma com a mesma autoridade e ternura. As celas que ninguém vê, mas o céu conhece. Portas fechadas por dentro, dores escondidas atrás de sorrisos. E é ali que o milagre mais bonito acontece. Quando Deus entra onde ninguém mais entrou, toca o que ninguém mais soube tocar e liberta o que parecia destinado a ficar preso para sempre. O terremoto nem sempre é barulhento. Às vezes ele acontece devagar, como uma coragem que volta, uma esperança que reacende, uma fé que reaprende a respirar. E é isso que Deus está fazendo agora. Ele está realinhando o invisível, está preparando a terra para abrir. Não em destruição, mas em libertação. Ele está rasgando o impossível de forma tão delicada que só quem crê consegue perceber. Porque os maiores milagres não chegam gritando. Eles chegam como quem devolve algo que nunca deveria ter sido tirado. A certeza de que você não está só. Permaneça, mesmo sem entender, mesmo sem ver. Porque em Atos 16, os muros não caíram por lógica, caíram por fé. E hoje, o mesmo Deus se inclina para ouvir o seu louvor em meio à dor. Ele não precisa que você seja forte, apenas sincero. E nessa sinceridade, Ele opera, Ele move, Ele liberta, Ele transforma, Ele faz novo. Fique, o céu está fazendo exatamente o que só Ele pode fazer. E agora que a voz da alma vá se aquietando e tudo que reste seja a certeza de que Deus passou por aqui. Como um vento leve que move o que parecia imóvel. Como um toque invisível que quebra correntes sem precisar de chave. Há momentos em que a fé não grita, apenas respira. E nesta respiração há milagres. Você não está sozinho. Mesmo quando o mundo lá fora parecer desabar, mesmo quando as paredes da vida rangerem como grades de prisão, há um céu dentro de você que ninguém pode trancar. E quando você ora, esse céu se abre, não com barulho, mas com luz. Não com pressa, mas com promessa. Permaneça com isso, com esse Deus que entra em lugares escuros e canta com você até que os muros caiam. Deixe que essa presença caminhe com seus passos, ilumine suas pausas e renove sua esperança. O milagre pode não ser o que muda lá fora, mas o que desperta aqui dentro. Uma fé que treme, sim, mas que permanece de pé. Se esta oração tocou o seu coração, permita que ela toque outros também. Compartilhe essa luz, comente seu amém. Inscreva-se para continuar essa caminhada conosco. E leve contigo esta verdade, suave. Às vezes, o milagre não é a porta que se abre, é o coração que não desiste de esperar.